Você tem noção de quantas vezes o Super Mario já apareceu em desenhos animados ao longo dos anos? Você se lembra em quais desenhos o encanador mais famoso do mundo dos games apareceu? Super Mario é uma unanimidade no mundo dos games. Pelo menos um jogo dele você já deve ter gostado, não é? Os criadores de desenhos animados também são fãs de Mario Bros. E sempre que podem fazem referência ao bigodudo saltador em seus episódios. Maravilhoso! E hoje nós vamos te mostrar algumas vezes que isso aconteceu. A franquia Mario Bros teve seu início em 1981, como um personagem no jogo do Donkey Kong. De lá pra cá, o encanador aventureiro ganhou sua própria franquia de jogos, com mais de 200 títulos diferentes, que envolvem aventuras no reino dos cogumelos, corridas alucinantes e até mesmo aventuras espaciais. No total, ao longo de 42 anos de vida, tá virando um tiozão, hein, Mario? Aí já tá esculachando. A franquia já vendeu mais de 681 milhões de unidades. Se isso não é sucesso, eu não sei o que é. Por isso mesmo, o Super Mario Bros faz parte da infância, adolescência e, por que não, da fase adulta de muitas pessoas, inclusive dos criadores de desenhos. Confira agora com a gente as 15 aparições do Mario em desenhos e animações. Para abrir a lista, não poderia ser diferente. Vamos começar por aquele que é considerado o melhor desenho de todos os tempos: Os Simpsons. A família mais engraçada das animações, criada pelo genial Matt Groening, tem o hábito de sempre fazer referências a personalidades, tanto do mundo real como do mundo dos games. E é claro que em algum momento o Mario Bros entraria nessa lista. A gente pode ver isso nesse episódio, em que claramente o Homer age como Donkey Kong, fazendo uma clara referência do game de estreia do Mario, o arcade Donkey Kong. E o Mario era um turista italiano que foi pra América pra tirar uma foto com o Homer. E dessa vez parece que ele se dá bem, porque ele consegue acertar o Mario. Cara, é inegável a semelhança. Se eu fosse chutar, eu diria que os desenhistas dos Simpsons devem ter jogado bastante Mario na sua infância. Se engana quem pensava que só ia ter uma referência ao Mario Bros nos Simpsons. Na verdade, o game também é homenageado no episódio em que Bart tá tentado em roubar uma fita de videogame em uma loja. E as lembranças do Mario, do Luigi e do Donkey Kong incentivam ele a fazer isso. Mas também existe mais uma rápida aparição dos irmãos encanadores, quando em outro episódio, o próprio Bart tem um sonho porque quer ter um irmãozinho para ser igual a Lisa e Meg. Então nesse sonho ele vê Luigi e Mario correndo em um muro como dois irmãos. Tudo o que ele queria, coitado. Realmente parece que Matt Groening é muito fã do Mario. Em outro desenho também criado por ele, Futurama, a gente pode ver em uma reunião da ONU que o representante da Itália é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Mario Bros. Pois é, se você não sabia o porquê dele sempre falar Mamma Mia, agora você sabe. Só uma curiosidade rápida, se liga só. O nome Mario foi dado ao personagem do game por Minoru Arakawa, então presidente da Nintendo. E o mais legal é que ele deu esse nome ao personagem em homenagem a Mario Segale, que foi dono do primeiro depósito utilizado pela Nintendo. E adivinha só, Segale era italiano. Não dá pra acreditar. Como a gente comentou, muitos dos atuais criadores de animações e desenhistas com certeza passaram horas e horas jogando alguns dos games do Mario. Com Seth MacFarlane não foi diferente. Seth criou vários desenhos para TV, como Uma Família da Pesada, American Dad e The Cleveland Show. Em todos os desenhos dele tem pelo menos uma referência ao Mario. Uma delas é quando a família Griffin, de Uma Família da Pesada, vai morar na Itália por um tempo. E adivinha só quem aparece por lá? É claro que são os Mario Bros. E depois, quando eles voltam dos Estados Unidos para a Itália, Mario vai atrás da Meg, para que eles possam levar o relacionamento para outro nível. Trocadilho clássico. Nesse outro curta de Uma Família da Pesada, a gente vê o Mario salvando a Princesa Peach do Bowser. E depois de conseguir acabar com o chefe dos Koopas, ele solenemente pede um beijo à princesa, que nega. Aí acontece isso aí que vocês vão ver. Nada. Às vezes, Uma Família da Pesada é bem pesado. Em outro episódio, temos uma rixa entre Stewie, o bebê psicopata e superdotado da família Griffin, com uma tartaruga. Peraí, o quê? Ao final de um embate feroz entre os dois, quando Stewie tá prestes a ser derrotado, dá uma olhada em quem salva ele. E mais uma vez vemos o Mario pulando em cima de uma tartaruga. Que o Greenpeace não veja isso.
Outro desenho de Seth MacFarlane, que é o American Dad, também possui referências e aparições do Mario Bros. Por exemplo, o episódio em que Roger, o ET que a família esconde, faz uma cena com clara referência ao jogo clássico do Mario, o primeiro de todos. É uma alusão ao jogo do Donkey Kong, de 1981, em que o Roger seria como se fosse o Mario. Nesse jogo, Mario ainda era chamado de Jumpman, o carpinteiro. Uma bela de uma homenagem ao clássico que deu início a tudo. Galera, se vocês chegaram até aqui e estão gostando desse vídeo, esperem só porque a gente ainda vai te mostrar mais 8 aparições do Mario em desenhos animados. Faz o seguinte então, comenta aqui embaixo o hashtag MarioFilme pra gente interagir depois com você. Bora lá! Outro desenho muito amado que possui várias referências e uma participação direta do Mario é o Incrível Mundo de Gumball. Pra você ter uma ideia, existe um colega de classe do Gumball chamado 8, que é exatamente um personagem de game jogável. Tanto que seu nome faz referência a 8 bits, que era a configuração dos primeiros personagens selecionáveis dos jogos. É sério, 8 parece ter saído diretamente de um jogo do Mario, só que ele é extremamente sensível e se irrita com facilidade. E em um determinado episódio, 8 apresenta pra Gumball aquele que é o seu tio, ou seja, um outro personagem de game, o próprio Mario. A roupa e o nome são idênticas ao italiano. Apesar de não ter o bigode tão evidente, ele tá lá. A história toda gira em torno de Gumball conhecer o tio de 8, que é simplesmente o maior personagem de videogame de todos os tempos. E tem mais, eles vão jogar golfe, o que é uma referência clara ao jogo Mario Golf, que vem sendo lançado desde 1999 até os dias de hoje, sendo considerado, vamos dizer assim, um pouco menos dinâmico que outros games da franquia do Mario. No desenho de robôs gigantes de 2003, vemos no episódio intitulado Ação de Graças, durante o desfile alegórico, 2 bonecos infláveis gigantes, simplesmente idênticos ao Mario e ao Luigi, mas com cores um pouco diferentes. E eles se chamam Fabio Brothers. Mas não dá pra negar que são eles. Afinal, que outros encanadores narigudos e bigodudos mereceriam uma homenagem assim em um desfile? It's me, Mario! O cara, personagem principal do desenho, até fala que eles não são da TV, mas sim dos videogames. Robot Chicken é um desenho um pouco mais adulto, podemos dizer assim, e ele tá repleto de zoeiras e participações do Mario, e a gente vai te mostrar algumas delas. Por exemplo, em um episódio, Mario e Luigi percebem que podem ficar ricos com as moedinhas que conseguiram tirar das caixas, e então começam a ter uma vida bem mais confortável. Até que um dia os blocos param de liberá-las, e eles ficam na maior pindaíba, totalmente quebrados. Esse que a gente vai falar agora, sem dúvidas, é um dos episódios de desenhos animados mais sem noção envolvendo o Mario Bros. Ele é chamado de A Vingança de Yoshi. Nele, a gente vê o pequeno dinossauro querendo se vingar de Mario por tê-lo deixado cair no abismo. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. É sério, eu não fazia ideia de que Yoshi poderia ser tão vingativo. Mas se a gente parar pra pensar, até que existe um pequeno motivo pra mágoa mesmo. Já que nos games, ao cair em algum lugar, é possível salvar o Mario, que é o jogador principal. Mas a gente vê o pobre Yoshi de fato caindo pra você sabe. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Em outro momento, vemos a Princesa Peach terminando com Mario, trocando ele pelo astro de Hollywood Timothée Chalamet. Essa foi bem cruel, princesa. Eu acho que ela assistiu Duna. Coitado do Mario, um pé na bunda dessa forma nunca é legal. Fica a dica. Novamente em Robot Chicken, vemos Mario e muitos personagens do game em uma corrida de kart, destruindo a propriedade de uma família e sua plantação. É possível ver o Luigi, Bowser, Wario e até mesmo o Donkey Kong. Pesado, hein, Mario? Acho que nunca mais eu vou ver o Mario Kart com os mesmos olhos. A galera do Robot Chicken ama muito zoar com o Mario e o Luigi. Nessa outra participação da dupla de encanadores, meio que a gente vê uma mescla de Mario Kart com GTA. Mario e Luigi, por exemplo, dão uma tunada no kartzinho, transformando ele em uma máquina das ruas, se é que você me entende. Depois de passarem o dia todo fazendo muitas coisas erradas, eles são encurralados pela polícia e têm um triste fim. Na mais recente animação dos Jovens Titãs, também temos referências ao Mario Bros. No episódio que o Robin usa o mundo dos videogames para treinar a equipe, é possível ver que muito do que é mostrado é inspirado nos jogos do Mario.
Em vários momentos que fazem parte do treinamento da equipe, eles são levados para cenários diferentes, semelhantes aos níveis dos jogos do Mario. Ainda em Os Jovens Titãs, vemos mais uma referência ao Mario. Durante um concurso entre os titãs de bigode de leite, o vencedor é o Robin, que está caracterizado até mesmo com o chapéu do Mario. O Chap, ao final, ele ainda tira uma moedinha ao dar um soquinho na caixa, com o som típico do Mario. 100% referência. A gente pegou essa, Robin. E por último, no mesmo Jovens Titãs em ação, vemos o pai da Ravenna, o Trigon, irritado porque ela esqueceu de dar um presente pra ele. Filha desnaturada. Então ele manda toda a equipe para um mundo que fica no subsolo. Em um determinado momento, a gente pode ver por meio do binóculo do Robin os esqueletos tanto de Mario quanto de Luigi. O engraçado é que os caras estavam só os esqueletos, mas os bigodes ainda estavam lá. E o Luigi estava segurando um casco de tartaruga, provavelmente de um Koopa. Parece que o Trigon também resolveu punir o Mario e o Luigi. Que cara ardiloso! Essas foram as principais referências e easter eggs encontradas nos desenhos animados em que citam o Super Mario. O sucesso do primeiro filme animado do Encanador nos cinemas tem sido enorme. E aí, você tá ansioso para assistir o filme do Bigodudo Aventureiro? Conta pra gente aqui se você vai assistir. Até a próxima!